Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura, Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos com a convidada, a arquiteta Ana Paula Nogueira, já esteve no programa anteriormente. Bem-vinda ao programa, Ana Paula. Obrigada pelo convite novamente, volto com muito prazer. Obrigada. Eu convidei a Ana para nós falarmos sobre uma arquiteta ítalo-brasileira que teve um trabalho bastante intenso no Brasil. Mas antes, o nome dela é Lina Bobardi, mas antes de nós falarmos sobre a carreira de Lina Bobardi, gostaria de que tu falasse um pouco sobre a tua carreira como arquiteta e professora. Então, eu após me formar em arquitetura e urbanismo, eu trabalhei por algum tempo, né, como assistente do arquiteto Adroaldo Valandro aqui em Santa Maria, né, que foi uma pessoa que me ensinou muito aí de uma produção, né, de arquitetura principalmente residencial. Trabalhei com ele por algum tempo e também fiz um mestrado em patrimônio cultural, né, e até a minha pesquisa era sobre as residências, né, modernas aqui em Santa Maria. Então eu tenho uma pesquisa já de longa data em relação à arquitetura moderna, né, por isso também a questão de vir aqui falar da Lina é porque de fato é uma coisa que eu já estudo há bastante tempo. Enfim, cursei o mestrado, depois eu acabei então entrando, eu também fui professora na FISMA, no curso técnico de transações imobiliárias, né, que foi também um período que me capacitou, né, nesse processo de formação como professora. E depois eu também fui sócia do arquiteto Marcos Benedetti, que hoje tem o escritório Moa Arquitetura, né, eu fui sócia dele por quase um ano também, até que a docência me colocou numa posição de escolha, né? Ou a docência ou o escritório de arquitetura. E desde então, desde 2013, né, eu me dedico exclusivamente à docência, né? Na docência, então, eu acabo exercendo, agora também já inicio o doutorado também, né, na URGS, e na docência eu consigo experimentar muita coisa e tem uma produção grande, assim, eu acho, né? Que é com projetos de extensão e projetos de pesquisa, né? Na área de patrimônio, principalmente, né? E também com cinema, né? Tenho já alguns projetos de extensão que estou com ainda em andamento, que a gente trabalha com levando, né, as sessões de cinema a escolas públicas. Olha, e aí fazendo uma discussão com os adolescentes, né, do ensino médio, né, e os estudantes de arquitetura falando sobre direito à cidade, direito à habitação. Que bacana, que lindo esse projeto. É, muito interessante, assim. Então, a docência é de fato a minha vida, assim, né, porque não é apenas a sala de aula, né. Sim. A gente tem aí um trabalho que a gente se apaixona, maior, né? A gente se apaixona como docente, realmente já fui, também me entreguei de cabeça, a gente abandona o escritório e quer fazer, e quer ser um bom profissional como professor. Isso depende também de muita pesquisa, né? Por isso o mestrado, o doutorado, né? Ele demanda isso. A gente tem de estar sempre estudando, sempre pesquisando, né? É uma leitura infinita, né? Eu vejo assim que eu cada vez mais me afundo nos livros e não tem fim, né? Toda vez eu vou lá, né, num site de compra de livros e isso eu vejo. E a biblioteca da gente só vai aumentando, né? Quando eu fui professora também, eu tinha mais de 5.000 livros, né? Eu preferia comprar,
Porque a gente se sente melhor quando tá pesquisando e até preparando uma aula. É melhor a gente ter os livros próximos, né? Com certeza. Assim. E o currículo dela é vasto mesmo na pesquisa, porque eu li e é muito bacana, muito interessante. Podemos fazer uma outra entrevista sobre essa questão do cinema que eu adorei saber. Adoraria. Então, vamos falar sobre Lina Bobardi. Onde é que Lina Bobardi nasceu? Ela era uma arquiteta modernista e como é que então foi iniciando a carreira dela? Então, a Lina Bobardi, né, é uma arquiteta ítalo-brasileira, né? Ela se naturalizou brasileira quando veio para cá, né, na década de 50. Mas ela é italiana, né? Nasceu em 1914, né? E ela estudou arquitetura, foi, né, uma pessoa interessante a história dela, né? Porque desde criança o pai dela era pintor, né? Ele pintava, né? Também, ele trabalhava, né? Mas às vezes exercia também a pintura nas horas vagas, né? E ela aprendeu a desenhar com ele, né? E é interessantíssimo na produção pensando principalmente nessa perspectiva humanista, né, que os desenhos da Lina Bobardi, desde a infância até o final da carreira dela, antes da morte, ela sempre representou a arquitetura com as pessoas, né? Então você nunca vai encontrar um desenho dela que não estejam várias pessoas, que ela não esteja pensando em como as pessoas estão usando aquele espaço. Então ela é uma arquiteta que sempre se preocupou muito com como as pessoas usufruiriam do espaço que ela projetava, né? Então isso é uma das coisas mais belas, né? E isso é desde a infância. Isso é muito interessante, porque inclusive já tive acesso a algumas imagens, assim, dos desenhos dela da infância. E é clara, assim, essa perspectiva dela, né? Ela acaba na Itália, se forma, né? Ela também, imagina, em 1922, né? Com a ascensão do Mussolini, ela era uma pessoa super questionadora, né? Ela estudou em Roma e em Milão? Estudou em Roma e depois ela foi para Milão, depois de formada, já que ela foi para Milão, que ela foi trabalhar, né? Principalmente com mobiliário. E inclusive fazia parte, né, da revista Domus, né, que ela escrevia sobre arquitetura. Isso também foi uma coisa bem forte na carreira dela. Ela sempre teve participação com as revistas da arquitetura. Quando ela veio para o Brasil, ela também escreve na Habitat, né, que é uma revista importante também de arquitetura no Brasil a partir da década de 50. E isso tem, então, um valor importante na vida dela, né? Ela se forma, vai para lá. Esse contexto, né, de nazista, né, em que ela, de certa forma, se forma, né? Sim. Ele vai ter uma marca profunda na postura dela. Ela é uma pessoa extremamente crítica, né? E isso eu tenho certeza que teve uma influência direta com o modo de ela olhar as pessoas, o modo de ela encarar a cultura, a sensibilidade, né? Eu acho que isso teve uma profunda marca, assim, na produção dela. É possível mesmo. E quais trabalhos, além das revistas, né, que ela desenvolveu na Itália antes de vir para o Brasil, e quem foram os mestres dela? Então, assim, os mestres, a gente tem a relação com o Bruno Zev também, Bruno né? Zev. Enfim, e também tem a questão, né, do trabalho com o mobiliário, né, com desenho de mobiliário. Na verdade, na Itália, ela teve muito mais trabalho em relação a isso, né, como designer de mobiliário e trabalhando em revistas do que com arquitetura, né? Mais, na verdade, né, na produção dela lá. E aí ela vem pro Brasil por quê? Então, a relação dela com o Brasil tem muito a ver, né, com o casamento dela, né? Ela se casa ainda na Itália, ela se casa com o Pietro Maria Bardi, né? Ele era casado, depois ele acabou se separando e se casou novamente com a Lina, né? E o Pietro, eles conheceram justamente por esse contexto do trabalho dela com as revistas e com artistas, né, da época, então teve essa relação importante, né? E quando ela vem, então, eles vêm para o Brasil numa viagem, nessa viagem eles conhecem o país e o Pietro recebe o convite para ser curador do MASP, né, do Museu de Arte de São Paulo. E eles voltam até para a Itália e decidem se mudar, né? Na década de 50 eles decidem se mudar para o Brasil. Então a vinda dela tem essa relação, na verdade, inicial, né, com essa necessidade do Pietro vir para cá. Claro que quando eles viajam e vêm para cá, ela se encanta com o Brasil, né? Sim. Isso é uma coisa bem interessante, né? Tanto é que a obra dela é marcada
né, pela profunda relação com a cultura brasileira nas obras. A gente enxerga a cultura brasileira nas obras da Lina Bobardi de uma forma... Então ela viveu as duas grandes guerras lá na Europa, inclusive o escritório dela foi bombardeado. Sim, né? também tem mais essa situação. E aí depois então ela vem pro Brasil. Como é que ela se sente então aqui e como é que ela começa a construir a carreira dela, a se introduzir na sociedade brasileira? Então, acho que uma das primeiras, né, manifestações, duas grandes manifestações importantes, né, e obras importantes dela no Brasil, de início de carreira, vão ser então o MASP, né, que é então como o Pietro trabalhava como curador, ela teve então essa oportunidade de fazer o projeto do MASP, né, e também a casa dela e do marido, né, em São Paulo também, que é a Casa de Vidro, né, enfim, que fica no Morumbi. Então, e falando um pouco sobre essas duas obras, então, essas obras iniciais aí da carreira dela, que marcaram muito, o MASP, então, foi um trabalho em que ela pôde executar uma relação direta, assim, a MASP fica na Avenida Paulista, né? Tem uma praça atrás do MASP, né? Então, essa elevação da edificação, criando uma praça pública e aberta, né? E pensando o museu como um lugar que é acessível a todos, eu acho que é a primeira manifestação de quem é a Lina Bobardi, né? A gente reconhece quem é a Lina, o que ela tem, né? Como essa mulher vê a cidade, né? E aí ela chega, ao invés de ela pensar um museu no térreo para as pessoas acessarem, comprarem o bilhete e entrarem no museu, ela eleva o museu. Então, ali a gente cria um grande espaço público e que permite que as pessoas atravessem e enxerguem a praça ali, né? É um respiro na Avenida Paulista, né? Porque a edificação se eleva, né? Então, e ali acontecem várias manifestações. Quem já foi no MASP vai ver, né? São, enfim, feiras, né? Exposições. Então, é um lugar mais democrático possível. A coisa de ser uma caixa de vidro também, que o volume superior, então, onde está o museu, é justamente isso, né? Que se pudesse visualizar as obras de fora. Por isso que era uma caixa de vidro, né? Então a gente conseguia as obras enxergar, dentro do museu, as obras poderiam ser vistas, né? Claro que fora. Depois, né, com o tempo, em função da própria o armazenamento, né? Aí acaba se fechando, né? Tendo que se usar algum tipo de proteção em função disso. Então essa é uma obra importantíssima que também ela traz uma inovação estrutural, né? Porque é uma edificação, enfim, aquelas vigas, né? Vermelhas, então, que sustentam todo esse bloco suspenso. Que é uma inversão, né? Ao invés de a gente ter o pilar embaixo, a gente tem a estrutura em cima segurando o prédio, né? É uma coisa então fantástica, ousada, né? E o fato de ser envidraçado, sempre existe um respeito pelo humano, porque primeiro o fato de ser envidraçado, tu poder enxergar o que tinha dentro. Quer que o que está na rua participe também daquilo que está acontecendo dentro. E segundo, quando tu faz um espaço livre, onde tu estás na Avenida Paulista, tu enxerga o outro lado daquele prédio, tu não tem um bloco, né, uma barreira que te bloqueia, é sempre um respeito, uma integração, né? Com certeza. Com vários espaços, vários elementos. Isso diz muito, né, da postura dela, né? De como ela enxergava a arquitetura. Então ela não foi... Eu sempre gosto de pensar que ela não era uma estrangeira, né? Ela foi uma pessoa que veio de fora, mas de modo algum ela introduziu um pensamento a partir do que ela aprendeu, né, na Europa e tal. Claro que isso foi importante, né? Obviamente, né? Essa escola, tudo que ela trouxe de lá. Mas quando ela chega no Brasil, ela se apropria principalmente do contexto em que ela está inserida. Na verdade, ela era antes humana e pessoa do que própria arquiteta. Não importava se ela estava produzindo na Itália ou no Brasil. O importante era o humano, né? Essa relação humana. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos no próximo bloco falando sobre as obras que Lina Bobardi desenvolveu no Brasil, em Salvador, Minas Gerais, São Paulo. Ela andou pelo Brasil inteiro produzindo e trabalhou até morrer. Esperem, nós esperamos vocês daqui a pouquinho. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também
de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes. E eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né? Para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a arquiteta Ana Paula Nogueira. Estamos falando sobre a obra e vida da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi. Ana, nos fale sobre a casa de vidro que ela construiu, então, né, projetou para ela e para o marido, no bairro Morumbi. Qual foi o conceito, os materiais em São Paulo? Então, a casa de vidro é interessante pensar, né, nesse potencial que eu até comentei quando estive aqui falando sobre o Mies van der Rohe, que é o potencial experimental do projeto arquitetônico residencial, né? Uhum. Então, a casa, ela permite, principalmente os grandes arquitetos da história, eles fizeram nas suas casas grandes experimentações, né? E a casa da Lina Bobardi, ela fica num contexto, então, de bastante vegetação, né? Na época que foi construída a edificação não era tanta, mas hoje quem for visitar a casa, né, que é uma casa, então, um museu, né, da Lina Bobardi, vai ver que a casa ela está inserida num contexto de muita vegetação. E a vegetação ela não é uma vegetação ordenada, né, organizada, como uma vegetação, um controle de vegetação à la Versalhes, né? Muito pelo contrário, a vegetação ela tem uma relação quase promíscua com a casa, né? Então parece que a vegetação quase entra na casa, então não tem esse controle, a vegetação é muito natural, assim. Isso é uma coisa também que mostra um pouco selvagem, né? Coisa selvagem. Informal, assim, né? Informal. Como a gente estivesse dentro do mato, a casa. Isso, né? E também tem a ver com isso, com esse respeito da Lina com a paisagem natural brasileira, né? Então a casa ela tá num terreno em declive, né? Então, parte da casa está assentada na parte plana, né, então, onde é assentada a edificação, e aí ali ficam todo o conjunto, então, de serviços e dormitórios, né, um pouco mais privativo, fechado, estrutura também daí com fechamento e alvenaria, concreto armado, né, mais convencional, uma caixa branca, né, com até um pátio interno. E o volume onde existe, então, a área social, né, a área coletiva da casa, digamos assim, ela fica justamente nesse balanço, né, nesse declive, né, é uma caixa de vidro suspensa, né, apoiada por pilares esbeltos, né, metálicos, cujo acesso à residência se dá justamente numa escada aberta, né, naquele contexto, e que a gente sobe e acessa a casa, né. Aí tem uma porta para acessar a casa. Ali tem uma porta, daí entra, acessa, né, a casa, mas é belíssima, né, até inclusive eu acho que tem uma foto famosa da Lina Bobardi, que é ela na escada, né, então a gente vê ela na escada, aquela escada totalmente, né, suspensa, embaixo do edifício, né, com os pilotis e a vegetação, né, ali totalmente, né, enfim, livre, né, e ela na escada, né, então é uma foto bem interessante, assim. E essa casa, ela mostra um pouco, então, desse perfil dela, né, de pensar esse espaço coletivo como uma grande área social, porque a planta livre, essa possibilidade da planta livre, ela tem a ver também com as novas relações das pessoas dentro das casas, né, que é instigar e potencializar a comunicação, né? Então essa coisa, por exemplo, da casa compartimentada, né, que cada um fica no seu quarto, enquanto um tá na cozinha, outro tá na sala de jantar, outro tá na sala de estar, não,
todo mundo no mesmo espaço, estudando, vendo TV, ou conversando, ou jantando, e isso faz, então isso oportuniza um outro tipo de relação entre as pessoas que estão na casa, né? Então essa casa ela conseguiu trazer bastante disso, ao mesmo tempo então que ela se insere de forma muito delicada, né, no contexto São geográfico. espaços integrados, né? E o que me chama atenção também, claro, ela tirou partido do terreno, que o terreno era inclinado, ele era com menos vegetações, mas na verdade esse conceito foi por causa da topografia do terreno. Por causa da topografia, né? Porque ela conseguiu então ter essa caixa suspensa apoiada em pilotis, né? Então ela respeita a topografia, né? Ela não altera a topografia. Exatamente. Isso não era por causa de uma vista que ela queria ter, né? Pra estar lá também, em cima. Também. Também tem uma vista interessante e tal, mas tem muito, então, são valores associados, né? Interesses associados. Mas há uma questão importante a ser considerada, que é esse respeito à topografia. Porque ela não trabalha com aterro, né? Ela respeita a natureza, faz os pilotis, é muito interessante. Intervenção mínima, né? É verdade. Esse é o ponto mais interessante. Esse é um conceito também modernista, né? Até há um interesse, né, por vários arquitetos importantes, né, principalmente da arquitetura, próprio Frank Lloyd Wright, por exemplo, né, que é essa intenção da arquitetura se mimetizar um pouco mais com a natureza, ela tem uma intervenção menor na natureza, né, isso é um ponto interessante. Legal. Vamos falar, e isso é uma obra que já existe há uns 70 anos, né? Sim, década de 50. Vamos falar então sobre uma outra obra dela. Tu pode citar qual foi a obra-prima dela, e também eu gostaria de falar sobre algumas obras como o Sesc São Paulo e que foi o Sesc Pompeia, que foi uma intervenção numa indústria. É isso? Então, era uma fábrica de tambores, né? E essa fábrica ela ficou abandonada, né, sem uso por muito tempo, né? Ela da década de, não me lembro exatamente, acho que da década de 20, 30, edificação. Então ela é bem caracterizada, né, pela chaminé, né, uma grande chaminé, né? Ela é caracterizada pela repetição de galpões, né, com tijolos à vista e tal, né? Então é um conjunto clássico, né, de fabril, assim, né? E que quando a fábrica fecha, né, ela começa então, ela acaba ficando em desuso por bastante tempo. O Sesc Pompeia compra esse terreno na década de 70 e chega a contratar outro arquiteto para fazer uma intervenção para, né, se criar o Sesc naquela localização. O arquiteto que vê essa obra, ele propõe destruir todos os galpões e fazer uma edificação nova. Quando eles conversam com a Lina diz, não, é isso aqui, né? O que existe aqui é o que tem de mais belo. E aí tem várias referências, né? Inclusive, por exemplo, quando ela foi visitar o lugar e ela tinha muito isso, né? Ela ia lá, ela tentava se inteirar com a população, como que as pessoas usavam aquele lugar, que não tinha uso, mas as pessoas usavam. As crianças iam lá jogar futebol. E um dia ela foi lá, inclusive, ela conta essa história, né? Que é interessante, que ela viu as crianças pulando, brincando nas poças d'água. Então, por isso que em vários lugares, né, da Sesc Pompeia, por exemplo, a gente vê alguns espelhos d'água dentro da edificação. É uma referência, né, a isso que ela... Da pesquisa dela. Ela faz uma pesquisa, né? E respeita o uso. É uma arquitetura interessantíssima, né? Ela até, inclusive, fala que daí a edificação nova que ela cria, que é onde ela coloca, daí então ela recupera, né, os galpões, né? Faz uma intervenção mínima, inclusive, na estrutura, ela deixa os galpões bem originais, né? Ela valoriza, inclusive, a estrutura fabril, né? Ao invés dela, né, tentar modificar a estrutura fabril, não, ela valoriza aquela arquitetura fabril. Isso é uma coisa importante no patrimônio, né? Porque o patrimônio, por muitos anos, esteve interessado, né, em grandes obras e teatros, né? Então, o patrimônio fabril, que é o patrimônio do trabalho, é importantíssimo, né? E ela valoriza isso quando ela faz essa intervenção. O edifício novo, ela diz até que é uma arquitetura pobre, né? Que é uma arquitetura... Mas ela não fala disso como sendo uma coisa ruim, pelo contrário, né? Ela diz que é uma arquitetura simples, né? Ela tem um concreto aparente, né? Então, ela monta o escritório dela dentro do Sesc, né? Inclusive, então, ela tem um escritório dentro do canteiro, assim. Então, pra vocês compreenderem a relação que ela tinha com aquele lugar. Ela, de fato, se apropriava do lugar para projetar, né? Então, é uma obra interessantíssima, tanto pela proposta, mas pelo modo como ela interpretou aquele lugar. Que legal. E também, lógico, a arte de usar o
tijolo na arquitetura, nós temos obras belíssimas também, é uma outra história comparando com o concreto, que também tem sua arte. Interessante. Né? E sobre o trabalho dela em Salvador, lá no Pelourinho, é isso? Ela teve tem duas fases da Lina em relação a Salvador, né? A Bahia. Que ela tem, num período na década de 60, ela vai a Salvador, 58, 60, ela vai a Salvador, né? Chega a fazer uma proposta de reurbanização do Pelourinho, né? De intervenção, né? Para valorização do centro histórico do Pelourinho. E depois, só que logo se inicia o processo todo de ditadura militar, né? Nessa época ele não era tombado ainda. Não lembro se ele era tombado, acho que não. Não tenho certeza talvez se era não. tombado, talvez não. Mas enfim, e aí, mas ela já havia um interesse, né, nesse lugar como patrimônio, com certeza, sim. e ela já estava envolvida nisso. Sim. E aí, quando ela vai na década de 60, já se inicia a ditadura militar, ela se exila do Brasil em função da própria opressão, né? Política, né, que passa a existir no país, e ela volta para a Itália, né? Então ela fica um tempo na Itália e depois na década de 70 que ela volta para o Brasil. Aí na década de 80 é que ela retorna para Bahia, e ela tem uma obra que eu sugiro, né, quem puder conhecer, que é a Casa Benin, né, o Museu Benin, em Salvador, que é uma obra para mim interessantíssima, né, que ela faz uma relação, porque em Salvador a maior parte dos escravos que vieram, né, para o Brasil, para a região de Salvador, vieram do Benin. Então tem uma relação importantíssima, né, de que a cultura do Benin está muito inserida na cultura de Salvador, né? Então ela compreende isso, as raízes africanas da arquitetura brasileira, e ela faz esse museu trazendo muito da arquitetura africana para dentro daquele lugar, assim. Então isso é uma coisa impressionante também. É isso que caracteriza ela também com essa relação popular que é dita sobre a história dela. E ela também produziu um trabalho que era um teatro, que eu acho que é considerado um dos melhores do mundo, é isso? O Teatro Oficina é um teatro totalmente diferente, né? Ele é um teatro... na verdade ele fica no bairro do Bexiga, em São Paulo, né? Hoje até está em disputa, né, do território, porque, enfim, o terreno é propriedade de outra pessoa que já está interessada, teve até um processo aí de querer se demolir o teatro e construir um shopping, né? Enfim. Mas o Teatro Oficina, ele é um teatro, então, bem diferente do que a gente conhece, né? Ele é um teatro, então, ele é uma grande caixa, né? Comprida, né, alongada, né, um edifício retangular, né, e ela rompe com a relação do palco e da plateia, né. Então assim, o palco, o edifício é mais alto, né, então tem uns mezaninos, né, e as pessoas ficam nos mezaninos ao redor, né, desse palco que está lá no térreo, né. E os atores, eles podem circular por todo o teatro. Então assim, ela pensa aquele teatro junto, né, com o Zé Celso, né, que é o diretor, né, o ator responsável pelo teatro. Ela pensa junto com ele em como fazer esse teatro contemporâneo, né, como fazer esse teatro novo, diferente, né. Que legal. Então, se qualquer pessoa que for lá no Teatro Oficina vai ter uma experiência com o teatro totalmente diferente, que não é essa posição, que não é essa posição de ficar sentado na plateia, né, de estar sentado na plateia vendo uma peça, né. A relação que ela se propõe no Teatro Oficina é de tu participares, de fato. Quase um teatro de arena. Um teatro de arena. Tá, um teatro de arena, e que também esse conceito quebra o conceito do teatro grego. Com certeza, né? Porque não se fica sentado. Mas, obviamente, houve um estudo acústico, houve todo um estudo... Com certeza, né? A estrutura é fantástica. Tecnológico, para ser considerado um dos melhores do Existem mundo. várias passarelas, né, que permitem a circulação, né, das estruturas, inclusive de som, luz, né, que tu consegue correr, né, então há várias possibilidades de construção de cenário, né, dentro do local, né, e obviamente ele está adequado a toda essa demanda, né. Sim. Tem uma parede de vidro que tu consegue enxergar também atrás, né, do teatro. E tem alguma obra dela que tu consideraria a obra-prima, se nós já não falamos sobre ela?
Pra mim, acho que uma das grandes obras, eu vejo... vou falar de uma obra que eu não falei, né? Talvez não seja a obra-prima dela. Acho que talvez a obra-prima seja o Sesc Pompeia, né? Uma das grandes obras. Apesar do MASP e da Casa de Vidro serem interessantíssimas, eu vejo o Sesc Pompeia como um grande acerto, né? Em termos de interpretação cultural dela. Mas eu gosto muito da Igreja do Espírito Santo do Cerrado, que fica em Minas Gerais, né? Pra ver como ela conseguiu circular por vários estados, né? É verdade. E nessa igreja, ela trabalha com mutirão, né? Ela faz um trabalho na verdade, é uma edificação circular, né? São três círculos, assim, que compõem o edifício. E ela trabalha com material local, ela usa bambu, inclusive, tem o chão batido, tem várias situações, né? E ela se apropria muito dos materiais daquele lugar e ela faz com que as pessoas se envolvam na construção daquele lugar. Incrível, e isso é uma coisa impressionante. Como ela trabalhava com o outro, né? Inseria o outro dentro do próprio trabalho, né? Aí eu acho Era uma experiência viva. Uma escola viva e a partir daí ela projetava. Fantástica, uma ótima interpretação tua, inclusive. Acho que é uma escola viva, né? Um projeto. É isso aí. Bom, infelizmente nós precisamos encerrar o programa e eu gostaria que tu mostrasse o livro e também ela não trabalhou só com arquitetura, né? Ela tinha outros trabalhos além da arquitetura. Tu poderia falar um pouco assim... Na Itália ela trabalhava com mobiliário, mas aqui no Brasil ela também desenvolveu essa parte. Sim, ela trabalhou muito com mobiliário, né? Quem visitar a casa dela na Casa de Vidro, por exemplo, vai identificar vários móveis. Ela pensa em tudo, em todos os detalhes, né? E com moda também ela trabalhava? Chegou a trabalhar com moda, desenho, design, enfim. Né? A revista, né? Que era uma coisa bem importante também da produção dela, né? Essa participação nas revistas. Como eu falei, ela já tinha isso lá na Itália, ela traz também para o Brasil, né? Ela é uma arquiteta muito... ela rompe com essa noção do arquiteto como um técnico apenas, né? Ela entende a arquitetura como uma técnica, mas ela faz a arquitetura no sentido mais amplo, né? A arquitetura é arte, mas também é ciência, né? A arquitetura é uma arte, uma ciência, né? E aí ela faz isso, né? Ela consegue fazer dessa forma. Então ela entende que a arquitetura não é só o edificado mesmo, né? A moda tem a ver com isso também, o vestuário, tem a ver com o comportamento com as pessoas, né? Compreender o comportamento das pessoas, isso... Fala do teu livro, então. Então, o livro, né, esse livro se chama Intérpretes do Brasil, né, o livro, então, ele é organizado pelo professor Valdo Barcelos, professor da educação lá da UFSM, e, na verdade, eu recebi o convite para participar desse livro, porque, na época, o professor, ele me convidou e me falou... Ana, tens algum personagem, algum arquiteto brasileiro ou arquiteta brasileira que tenha sido uma intérprete da nossa cultura, né? E aí eu escolhi e escrevi um capítulo, então, nesse livro falando sobre a Lina Bobardi, né? E defendendo a ideia de, sim, a Lina Bobardi como uma grande intérprete da nossa cultura, né? E aí eu abordo, inclusive, as 3 obras, né? Uma obra em São Paulo, o Sesc, né? Uma obra na Bahia, que é o Museu Benin, e a Igreja do Espírito Santo do Cerrado, em Minas Gerais, justamente abordando isso, né? Sugiro, gente, aqui tem, né, vários outros textos falando sobre grandes outros nomes da arte, né, e da literatura brasileira, e entendo, então, a Lina Bobardi como uma grande personagem, uma arquiteta, artista, técnica total. Legal. Então, falando dessa questão de ela ser intérprete, né, e fazer bem feita essa questão do Brasil, é aquela questão da identidade. Ela nunca negou a identidade do brasileiro ao projetar arquitetura no Brasil. E isso é uma questão importantíssima. Claro, com certeza. Tanto para desenvolver o projeto para um cliente, um único cliente, ou uma família, ou uma empresa, né? Eu sempre escrevo isso às vezes nas minhas redes sociais. Não importa, você tem que valorizar, e para o coletivo, às vezes é mais amplo e mais difícil, no paisagismo a gente encontra isso também. Então tem que conviver com essa comunidade, fazer essa escola viva, esse exercício, para poder tirar o máximo da função e da necessidade do humano. Com certeza. E depois colocar a tua arte, a tua criatividade para criar os outros elementos, material, cor.
é nesse olhar para o humano que reside também a capacidade criativa, né? Porque a tecnologia a gente aprende, a gente tem muitos recursos, né? Mas a criação, ela depende do humano, né? E eu vejo que a arte na arquitetura, ela é essencialmente humana, né? E é justamente aí que a gente encontra grandes nomes, né, da arquitetura como arte, por essa capacidade de olhar o outro, olhar a paisagem, olhar a cidade e a partir disso criar, né? O potencial da criatividade está nesse olhar sensível ao outro. Que legal. Muito obrigada, Ana, pela tua Obrigada. Ao programa vou te convidar mais vezes. É um prazer. Eu encontrei uma parceira aqui. Precisamos encerrar então o programa. Eu agradeço a sua participação. Você pode assistir as entrevistas no site santamaria.tv.br, nas páginas sociais do Facebook, YouTube, Instagram da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. E você pode enviar suas sugestões para o e-mail programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana.